Olá, pessoal. Sou o professor Washington, professor de língua portuguesa e literatura. E hoje eu estou aqui para você para dar uma dica importantíssima sobre aula de literatura. E vem comigo agora para uma das escolas muito importantes do período colonial, que é o Barroco no Brasil. Pois bem, primeiramente, para entender qualquer escola literária, você precisa compreender o processo ou o contexto histórico. Nesse caso, na Europa, estava realmente um caos a religião, e aí a Igreja Católica estava reagindo contra as ideias de Lutero e criou o projeto da Contra-Reforma. Então, nesse conflito, vai surgir o Barroco, porque a Igreja, uma hora queria voltar à Igreja do medialismo, ou então queria, de repente, voltar às ideias antropocêntricas. Então, fica na dúvida entre a Igreja medieval, lá da Idade Média, e a igreja agora mais renascentista. E nesse contexto, o homem fica em conflito, né, entre uma igreja mais dogmática e uma igreja mais liberal. E aí é nesse íntere que vai surgir o Barroco. É claro que a Igreja Católica não fica calada, ela vai criar alguns movimentos contra a reforma de Lutero. E uma das ideias que surgiu aí foi o Concílio de Trento, e lá no Concílio de Trento criou-se um projeto chamado Companhia de Jesus pelo bispo Inácio de Loyola. Aqui no Brasil, gente, o Barroco foi refletido também, principalmente em relação à questão histórica, tanto religiosa, até mesmo cultural e econômica. Pois bem, aqui no Brasil, o point do Barroco foi o estado da Bahia. É lá na Bahia que rolava todo o comércio açucareiro, também já havia ali um crescimento dos escravos. Os indígenas eram escravos, e agora estava também o processo de importação, né, de escravos aí que estavam vindos aí da África. Logo, então, o comércio açucareiro, a cana-de-açúcar, era o produto do momento. Esse é o contexto histórico, tudo isso acontecendo no estado da Bahia. Pois bem, então, baseado nesse contexto do mundo da dúvida, do ser ou não ser, de um céu, de um inferno, ou de uma luz e trevas, vai surgir o Barroco. Então, pensou em Barroco, não pensou em harmonia, meu amigo. Pense numa escola cheia de conflitos. Pessoas que são totalmente bipolares. Espera aí, não mudou muita coisa de hoje, não. Parece que o mundo hoje também está meio barroco, né? O pessoal é muito dual, o pessoal está passando por inúmeros conflitos. Beleza. Mas aí, ele teve o seu início no Brasil aproximadamente em 1601, tá? Ele teve seu início. Mas antes eu quero falar aqui para você das ideias do Barroco. Primeiro é o dualismo. O que seria o dualismo, gente? O dualismo, na verdade, é o momento em que o homem fica vivenciando a ideia duvidosa entre ser ou não ser, seguir ou não seguir religião dentro dos parâmetros católicos ou dos parâmetros do movimento protestante. Então, esse homem dual cria-se uma interrogação. Outro fator interessante do movimento barroco era a fugacidade da vida, provando que a vida é passageira, a vida é efêmera. Gregório de Matos dizia que a vida ela não é constante, certo? A vida é cheia de situações ali, não existe essa constância na vida. A única seguridade que a gente tem é que a vida é cheia de constância. E a prova clara disso aí que o Gregório vai colocar nos seus poemas, que a vida é efêmera, a vida é passageira, que a morte é certa. Se, como diz o nosso amigo Antônio Vieira, se você não morrer numa idade na adolescência, quando chega numa certa idade não vai escapar. Então, a morte, ela é certa. E é por isso que o Barroco acredita que a vida é passageira, é efêmera e deve se aproveitar, mas dentro do contexto de que também haverá um juízo. O homem passará por um julgamento. E por essa razão, as pessoas começam a se preocupar com a sua vida espiritual dentro de um certo conflito, já que a igreja também naquela época, entre nós aqui, a igreja ela pregava muito a ideia do juízo, e isso causava um Deus mau, um Deus ruim, logo as pessoas não deveriam seguir a Deus por amor e muitas vezes seguiam por temor, né? Isso causava um certo desconforto na alma do homem, tá? E aí nós temos o Carpe Diem. O Carpe Diem, embora signifique aproveitar o dia, ele também é visto no Barroco com aproveitar o dia dentro de uma preocupação, sabendo que a sua vida pode acabar. Como dizia Gregório de Matos no seu poema, nasce o sol e não dura mais que um dia. O que isso quer dizer? Que o dia as coisas correm.
né? O tempo corre. E hoje não é diferente, gente. Nossa vida é muito corrida e você tem que aproveitar a vida dentro de um contexto voltado para que tenha uma vida regrada, já que o barroco prega isso, diferente do arcadismo, que a pessoa aproveita a vida, goza o dia, sem se preocupar tanto com amanhã. Mas aqui no barroco existe a ideia da preocupação, tá? De aproveitar a vida dentro de um contexto conflituoso. Então, o barroco, gente, para você logo ficar bem assim, expert no barroco, é entender que o barroco não trabalha com harmonia e sim com as ideias conflituosas e cheias de dualidade. E aí, é claro que o barroco tem suas tendências, isso cai muito no vestibular. Então, você que vai fazer vestibular, você que vai fazer outro ou qualquer concurso aí, olha só a maioria das bancas, quando elas vão falar ou comentar alguma coisa sobre o barroco em suas provas, elas apresentam as duas tendências do barroco, o cultismo e o conceptismo. Washington, o que é o cultismo? Simplesmente o cultismo é o jogo de palavras. Então, toda vez que um texto barroco tem jogo de palavras, nós chamamos do culto da palavra. Imagine, por exemplo, a presença de figuras de linguagem, principalmente figuras de linguagem que mostram a contradição. Quais são elas? O paradoxo, a antítese, o exagero da hipérbole e a inversão do hipérbato. Então, pense aí em figuras de linguagem, que é justamente o culto às palavras. Isso está presente dentro da ideia cultista do barroco. Então, imagine que você está analisando um poema qualquer e aí você percebe uma inversão, né, da oração. Aí você percebe uma coisa hiperbólica. Aí você percebe uma metáfora. Aí você vai percebendo que também a escrita ali é cheia de questões paradoxais. Beleza. Já sabe o que prevalece nesse poema seria a tendência cultista, já que o cultismo trabalha com jogo de palavras. Diferente do cultismo, nós temos o conceptismo. O conceptismo trabalha com jogo de ideias, totalmente contrário de palavras. Enquanto as palavras enfeitam muito o texto, o cultismo vai direto ao ponto. Ele trabalha com a lógica do texto. Ele trabalha com a ideia 1 e ideia 2 para tirar uma premissa terceira. Isso prova que dentro de uma logicidade, o conceptismo ele é muito mais interessante porque faz você seguir uma linha de raciocínio. Por exemplo, o Padre Antônio Vieira, que é um escritor conceptista, ele trabalha com as ideias para chegar num grande finale do texto, onde essa ideia final é irrefutável. É por isso que no curso de Direito, os alunos leem muito os sermões de Vieira. Por quê? Porque vai ensinar como trabalhar com ideias A e ideia B para chegar numa ideia final sem que haja refutação. Isso é muito importante. E isso é trabalhado dentro do jogo de ideias. Pois bem, e agora a gente vai conhecer um pouco aí os autores do barroco, certo? Beleza? E aí nós temos o grande nome do barroco aqui no Brasil, que é o Gregório de Matos Guerra. Quem é esse cara? Mano, esse cara é conhecido como Boca do Inferno, mano. Olha o apelido do cara, Boca do Inferno. O cara falava para todo mundo que bem queria. Se o Gregório, atenção, se o Gregório de Matos tivesse um Instagram hoje, ele já seria cancelado, porque ele não perdoava ninguém, não perdoava burguês, não perdoava colono, não perdoava religioso, não perdoava político, não perdoava a mulher. O bicho era muito doido. Claro, se tivesse o Instagram, já seria cancelado ou não, porque tu sabe que pessoas desse tipo atraem muita gente também, né? E aí, só que o Gregório, gente, realmente ele tem a sua especificidade. E ele escreveu aqui alguns poemas. O primeiro tipo de poema são as poesias dentro do campo lírico, né? Por exemplo, as poesias aqui do lírico amorosas, lírico religiosas e lírico filosóficas. Vamos lá. Primeiro, do que se trata a poesia lírico amorosa? Deixa eu te falar. Na lírico amorosa, o Gregório vai tratar a mulher. Falar da mulher, que pode ser uma mulher divinizada e uma mulher carnal. Tá percebendo aí, né? O cara não sabe o que quer, tem tudo a ver com o barroco. Uma hora a mulher divina, aquela mulher que é intocável, aquela mulher que está dentro de uma visão platônica, e outra hora ele quer tocar naquela mulher. Veja que ele diz assim no poema: se sois anjo, você não me guarda. Ou seja, a mulher é anjo, mas como é muito linda, não tem como achar aquela mulher anjo o tempo todo, já que ela tem atrações
físicas e carnais. Ou seja, no momento que ele chega a dizer que a mulher é um anjo, mas como a mulher é muito bonita, já vai desvencilhar essa ideia da mulher divina e passa a desejá-la. Então, o homem que fica nesse embate entre ver uma mulher dentro de um campo divinizado e vê-la também dentro de um campo carnal, tudo isso na lírica amorosa dele. Agora, olha, o Gregório é muito doido, gente. O Gregório também vai trabalhar com a sua poesia lírico-religiosa. E Washington, qual é a temática dessa poesia lírico-amorosa do Gregório? Simplesmente ele acredita num Deus que perdoa, num Deus que alcança os seres humanos, não importa o quão pecador seja, Deus vai te encontrar. E tem um poema dele que ele fala: eu sou a ovelha desgarrada, não queiras me perder, pastor divino. Ou seja, ele se considera a ovelha desgarrada, mas Deus nunca vai abandoná-lo. Ou seja, é um homem pecador em busca de um Deus perdoador. Isso é interessante na poesia do Gregório religiosa, de um Deus que está sempre correndo. Ele diz: como está na sacra história, se há uma única ovelha desgarrada, Deus é capaz de largar as 99 e vai atrás da única. Isso ele se baseia nisso aí, dentro da Bíblia Sagrada, o Gregório de Matos. Você percebe o Gregório assim, ele é muito estranho, né? Uma hora ele fala da mulher carnal, espiritual, depois corre para a Bíblia, enfim, ele tem esse negócio do barroco. Bem, e nas poesias filosóficas, gente? Primeiro, na poesia filosófica, o Gregório é muito claro de dizer que a vida é cheia de inconstâncias. A vida, queridos, ela tem os seus problemas. Não existe na vida a inflexibilidade, tudo é flexível. Se fosse hoje, Gregório estaria apoiando a ideia daquele polonês Zygmunt Bauman, que diz que a sociedade ela é líquida, certo? A sociedade não tem nenhuma solidificação. Tudo aqui é passageiro. E o Gregório tenta passar para a gente, nas suas poesias, que o ser humano não deve confiar na vida como algo solidificado. Tudo é passageiro, tudo se desfaz. Não existe garantia de nada. E aí você precisa aprender que na poesia filosófica a vida é fugaz. A gente tem que aprender isso. E o Gregório tenta dizer que as relações, elas são passageiras, assim como a vida também é passageira. Tudo é um vento. E é interessante que isso foi escrito ali em 1650, 1640. É uma poesia de 1640, 1650, mas tem muita validade hoje. Porque nós precisamos entender que a vida é fugaz. Na vida, nada é eterno. E o Gregório já falava isso há muito tempo, e nós precisamos aprender isso com o grande mestre da poesia, Gregório de Matos Guerra. É claro que o Gregório não foi só poesia amorosa, religiosa, gente, e filosófica. Também ele escreveu a poesia satírica. Aqui está a razão pela qual o Gregório foi conhecido como Boca do Inferno. Que pena, né? O cara escreveu poesia amorosa, poesia religiosa e poesia filosófica, mas ficou conhecido pela sua poesia satírica, Boca do Inferno. Por que eu acho? Porque o cara xingava todo mundo. Ele criticava todo mundo. Ele criticava os colonos, ele criticava o governo baiano de tal forma que ele teve que sair da Bahia e se exilar, sabe onde? Na Angola. Porque as pessoas chegaram a dizer para ele: se você não sair do país, você vai ser morto. E aí acabou saindo do país, infelizmente passou um tempo na Angola, e quando volta para o Brasil, veio de lá com a doença, com uma febre angolana, e acaba morrendo aqui no Brasil. Que triste fim, né, do Gregório. Mas aí deixou a sua literatura. Mas o que o Gregório falava, Washington? Ele criticava a gente, inclusive, se você pesquisar na internet, o Gregório colocava até palavrão no seu poema, certo? Palavrão, coisa pesada. Palavras chulas, porque ele não perdoava ninguém. Ele criticava o governo baiano, criticava os padres, chegou um dia até a ser padre ainda. Gregório já chegou a ser um padre, a dirigir até uma diocese, só que ele era um padre muito doido. Dizem, né? O povo diz aí que quando tinha reunião lá dos padres, é o único que não estava com a batina, o único que não estava com aquele hábito, ele não queria, né, seguir aquelas normas litúrgicas da igreja. Então, por essa razão, ele acabou saindo do mundo religioso. Também trabalhou como contador, né? Contador lá em Lisboa, das coisas que iam daqui para lá.
e percebeu que tinha muita falcatrua, é por isso que ele xinga claramente ali os colonos e chega a chamar o europeu de ladrão. Ele usa um nome que eu chamo, que inclusive na poesia tem, fala assim: tu és Bahia, tu te vendeste ao Brichote. Esse Brichote ele criou. Brichote é uma espécie de bandido europeu. E ele vai criticando, vai dizendo que a Bahia está entregue, que a Bahia foi vendida, que a Bahia está se trocando. Então, o Gregório satiriza, por meio do seu poema, essa crítica dentro do mundo político, até mesmo religioso. Interessante aí o Gregório de Matos Guerra, mas deixou a sua herança. Então, só com um detalhe, gente, o Gregório é muito mais o quê? Cultista, porque ele trabalha com jogo de palavras, né? Trabalha com jogo de palavras, ele realmente é muito fera na hora de elaborar poemas, e a maioria dos seus poemas são sonetos. Ele segue ali uma forma clássica, mesmo o poema sendo satírico, religioso, amoroso ou até mesmo filosófico. Pois bem, é claro que o Gregório não foi o único, certo? O Gregório teve também o seu momento na poesia. Agora, atenção. O Gregório foi na poesia. E na prosa? Quem foi o grande mestre do barroco na prosa? Na escrita na prosa, em forma de parágrafos. Aqui está ele, o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, gente, era conhecido como o mago da língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Dizem que ele era fera, dizem que ele era visto como um tal de segundo Camões. Já pensou ali? O segundo Camões de Portugal. E ele teve seus momentos com a igreja também, né? Acabou sendo excomungado, foi preso, porque o Antônio Vieira tinha umas ideias assim, muito doidas, acreditava que o Dom Sebastião podia voltar, pregava a libertação do povo de Portugal por meio da volta de Dom Sebastião. Você sabe que Dom Sebastião desapareceu, né? Numa batalha, e o povo de Portugal aguardava o Dom Sebastião como se fosse um libertador. E aí o meu amigo também acabou escrevendo uma heresia, usando até a Bíblia Sagrada, o livro de Daniel, no capítulo 2, daquela estátua lá que tem na Bíblia, que são os reinos, e dizia que a pedra que bate no pé da estátua seria Dom Sebastião, que iria libertá-los do jugo espanhol ou do jugo inglês. E aí, gente, isso foi uma loucura. A igreja mandou prender o cara, depois percebeu que seria um desperdício ter um homem desse preso e soltaram. Mas aí depois ele começou a trabalhar assim, de uma forma muito mais própria, né? Foi professor do curso de oratória, trabalhou com retórica também na faculdade. Com 23 anos, ele já era mestre em letras, podemos dizer assim, o Antônio Vieira. E aí, o que foi que o Antônio Vieira deixou para nós, gente? Aqui está, olha, os seus sermões, que são as prosas. O Antônio Vieira tem vários sermões, gente, mas o principal sermão dele, os principais aqui, eu destaco aqui o sermão da 60ª. Esse sermão cai muito no vestibular. Por que eu gosto? Porque esse sermão, gente, ele ensina como fazer sermão, entenderam? É um sermão que vai ensinar como fazer sermão. Que top, né? O cara vai, por meio de um sermão, explicar como fazer sermão. Tipo aqui, imagine o Washington vai dar uma palestra, e qual é o título da palestra? Ensinando a fazer palestra. Aí o cara vai usar aqui um sermão para explicar como fazer sermão. E aí, gente, o que é interessante nesse livro aqui, nessa obra, perdão, que ele vai dizer que a culpa das pessoas não aceitarem o evangelho não é de Deus, não é da palavra, não é do ouvinte, é simplesmente culpa do pregador que não sabe trabalhar as ideias do texto. Inclusive, ele critica o quem? Ele critica o cultismo. Ele critica os cultistas. Porque, segundo ele, os cultistas enfeitam muito, tem muito jogo aqui, ó, jogo de palavras, sem fundamento nenhum. Ele é realmente conceptista do sangue, ele tem um ranço dos cultistas. Porque, segundo ele, os cultistas ficam enfeitando, enfeitando e não vão a lugar nenhum. E é por isso que ele fica aí, de uma certa forma, no seu sermão da 60ª, criticando os pregadores. Porque, além de não saberem trabalhar a palavra, que hoje é muito verdade, você sabe, tem muito pregador por aí que começa a enrolar as pessoas e não chega ao resultado da pregação do evangelho. E, além do mais, da crítica que os pregadores pregam uma coisa e não vivem. Ei, mano, cara, essa pessoa, se hoje o Antônio Vieira estivesse vivo, imagine aí, estava falando tudo certinho, né? De pregadores que pregam e não vivem, e de pregadores que ficam enrolando as pessoas com palavras, ei, os famosos coach, né? Os pastores coach aí, né? Pois bem, e aí, gente, exatamente isso hoje. E ele criticava essa ação. Ele vai provar ali que o importante é trabalhar a palavra e usa aqui nesse sermão, para dar introdução à sua ideia, ou à sua base central,
ele usa a parábola do semeador, lá da Bíblia Sagrada, do livro de Mateus, para explicar como a palavra deve ter a sua eficácia, beleza? Pois bem, e também todo sermão dele chamado Santo Antônio aos Peixes. Aqui também ele vai pregar, dizendo que a pessoa precisa ser o sal da terra. Ele vai dizer que os colonos pegam as pessoas pequenas e ficam usando de má fé com as pessoas pequenas, se aproveitando dos escravos. E ele compara esses homens com peixes grandes que comem os peixes pequenos. Então ele vai fazendo um tratamento de uma tal forma, fazendo uma crítica ao colono, fazendo uma crítica aos escravos. Agora, uma coisa interessante, gente, que vale aqui notar, ele diz que ele não concordava que os índios fossem escravos, mas concordava que os africanos fossem. Olha a loucura. Por quê? Porque dizia que os africanos precisavam passar por aquela dor para entender que Deus tinha um plano para eles. Isso é coisa dele, né? Enfim, ele acreditava que a escravidão precisava passar pelo povo africano para que eles se aproximassem muito mais de Deus e conhecessem o Evangelho. Isso é coisa do Antônio Vieira, assim como também, aproveitando que eu lembrei agora, que o Gregório também tem uma ideia. Segundo ele, a mulher branca é pura e a mulher negra é aquela que é por sexo. Então, ele era totalmente misógino, já falando do Gregório, só para ver que eles tinham umas ideias muito doidas. O Gregório tinha essa ideia de achar que a mulher negra era para questão sexual e a branca era pura, assim como o Antônio Vieira dizia que o negro africano precisava passar por esses problemas para poder alcançar a vida eterna por meio da dor, né? Pois bem, gente, então esses são os grandes nomes aqui. O Gregório de Matos é na poesia e o Antônio Vieira seria na prosa. Lembrando que o Gregório é muito mais aqui cutista, né? Porque trabalha com jogo de palavras, mas também de vez em quando o Gregório pode ser um conceptista, né? Mas ele é muito mais cutista, trabalha mais com jogo de palavras, ali com metáforas, esse ato de figura de linguagem em si, com jogo em si. E aqui ele vai trabalhar com os seus sermões dentro do movimento, né, conceptista, trabalha com jogo de ideia. O pessoal diz, gente, que toda vez que o Antônio Vieira ia dar um sermão, as pessoas se juntavam e quando ele terminava o sermão, não tinha ninguém para questioná-lo. Sabe por quê? Porque os sermões eram tão bem elaborados, tão bem montados ali, que não tinha como refutar o mestre da oratória. E é um cara assim perfeito, o Antônio Vieira. Um outro elemento que você precisa aprender, você que quer fazer o Enem também, o barroco, gente, não é apenas na literatura, também tem barroco na escultura, e por lembrar aqui do nosso amigo Aleijadinho, né, do Francisco Lisboa, que também vai apresentar o barroco em forma de escultura, e na pintura, nós temos também aqui o barroco na pintura, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, né, que foi na rapidez, nós temos aqui o barroco, aqui na pintura, o nosso amigo mestre Ataíde. Então, perceberam? O barroco é muito rico, né? Tem barroco na literatura, tem barroco na escultura e barroco na pintura, sendo que ele começou lá na Espanha, né, com Caravaggio. O barroco começou na Espanha com Caravaggio, tá? E veio aqui para o Brasil e ganhou aqui essa riqueza na literatura. Que interessante. Então você percebe que a literatura, por mais que tenha sido escrita em 1601, que foi a obra inicial Prosopopeia do Bento Teixeira, né? Mas a literatura é muito viva. Tudo isso que eu falei para vocês aqui são coisas que ainda existem até hoje. A literatura ela tem seu lado atemporal. Algumas ideias são atemporais. Elas estão até hoje. Por isso que a literatura é a arte, é a vida, que justamente faz a pessoa entender o seu contexto, o ser humano como ser pensante também. Beleza, gente? Gostaram da aula de hoje? Bacana, né, gente? Então, recadinho do coração. Você vai curtir essa aula, você vai comentar e compartilhar, ativar o sininho também. Siga a gente lá pelo Evolução nas redes sociais, tá? Beleza? Até mais, até a próxima.